Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre o transtorno antissocial, tenho aqui The Mask of Sanity, um clássico, da literatura psiquiátrica. Não me consta que houve alguma tradução do texto ainda, né? Se alguém localizar alguma, pode deixar nos comentários, mas me parece que ainda não tem. Eu até dei uma procurada. Essa edição aqui é mais antiga um pouco, a primeira vez que eu li. O Cleckley, ele sistematizou, né, os principais traços da psicopatia, fez um estudo bem profundo nos presídios norte-americanos, né? É um livro que contém um compêndio histórico muito bom da história da psiquiatria, da evolução, da análise do transtorno antissocial, né, até chegar a concepções mais modernas. A segunda edição é de 1950, a primeira é de 1941. Ele inicia a abordagem, né, comentando que a inaptidão do sistema, né, para tratar psicopatas, né? Isso que já é difícil, né, no trato de doentes convencionais, doentes mentais, acaba se agravando na situação de uma patologia até então muito desconhecida, embora constatada por familiares, né, principalmente, e pelas autoridades públicas, né. Ele se valeu da ajuda do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Georgia, Escola de Medicina da Georgia, e do Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos. O Harvey Cleckley, ele coloca que, enquanto a maioria dos pacientes que sofrem das típicas desordens mentais são prontamente reconhecidas pelos psiquiatras, a maioria deles, contando com vários especialistas para auxiliá-los, ainda não há uma definição oficial do que significa insanidade. A palavra insanidade, claro, não é um termo médico. É empregada aqui porque tem uma utilidade prática, pragmática, dentro do termo da classificação de psicótico, né? Não são borderlines, casos borderlines, né? Esses que o Cleckley começa a discutir. Nem tem um histórico congênito de desordem mental, mas mantém uma incapacidade de levar uma vida normal e cujo comportamento causa grande estresse na comunidade à volta. Esse grupo, eventualmente chamado de psicótico por alguns estándares psiquiátricos, não encontram uma definição dentro da neurose. Também se distinguem pela habilidade de se ajustar sem maiores dificuldades no grupo social, diferentemente dos psicóticos, né? Todo mundo está familiarizado com o termo psicopatia, o modo como qual essas pessoas são designadas, mas inicialmente designado para aqueles que não tinham um traço psicótico, acabou sofrendo algumas alterações, né? Muitas décadas depois, ele cita o problema de que os psicopatas nos Estados Unidos não
não, não poderiam se candidatar para admissão nos hospitais públicos e eram classificados como sãos, teoricamente capazes de manejar suas condutas, né? Todavia, para a sociedade sempre se mostrou muito difícil manejar esses indivíduos, né? Devido ao seu caráter, seu comportamento destrutivo, né? De conduta e a dificuldade de preveni-los, de impedi-los de cometer essas atrocidades e atos ilegais aí de vários graus de gravidade, né? O que desgasta bastante também os parentes, né? Cansados, que uma hora se esgotam, né? De tentar manejar esse comportamento disruptivo do psicopata. E aí ele convoca, né? Um fenômeno que deve ser adequadamente compreendido por juristas, trabalhadores sociais, da saúde pública, professores e pelo público em geral, né? Que à medida que vai conhecendo essas noções, né, vai encontrando os caminhos para tentar resolvê-lo. Então, sem exagero, por um longo termo, os psicopatas puderam ser designados por os homens esquecidos da psiquiatria, ou o personagem esquecido da psiquiatria. Ele destaca o problema financeiro, né? Como é que você vai manter 2 a 3% da população sob custódia da saúde pública ou privada? Né? É um valor muito alto manter essas pessoas segmentadas da sociedade, né? Esse é um dos problemas do transtorno para aqueles que não são condenados pela justiça, né? E ele já de cara destaca, né, a dificuldade de isolar as condutas, né, do transtornado e ignorar o que o psicopata fala, né? É um problema analítico, né? É um problema analítico. Também a evolução, né, do termo sociopatia para psicopatia, né? Quando foram descartadas as condicionantes sociais, né, para a formação, embora possam amenizar os sintomas, os impulsos, né, de determinadas condições educacionais. Comenta também como outros a perplexidade dos pais, né, dos parentes, família, amigos, da sociedade em geral, né, um transtorno tão anômalo, tão, acho que mexe um pouco com o sentimento inato do ser humano de que todos são iguais, merecem um tratamento respeitoso, né? Como conceber que existem indivíduos que não são capazes de se integrar socialmente, de se integrar emocionalmente, né? De avaliar as suas condutas num certo limite ético, moral, mínimo, né? Causando tantos prejuízos, né, a outras pessoas. E mais que isso, diferente dos criminosos normais, não possui um histórico que vá ser relevante para a alteração de conduta futura, né? Tal a rigidez do cariotipo, né? A indisponibilidade do psicopata em se corrigir. E mais que isso, se imaginar que precisa corrigir, né? Mesmo com sanções, com o trabalho analítico. Sobre a inteligência, né, dos psicopatas, ele comenta da acurácia em perceber as emoções alheias, né, e manipulá-las ao seu bel prazer, né, ao seu proveito. Eles não costumam apreciar tragédias humanas, né, isso nas obras de arte, né, ou a
beleza estética, né, da literatura, a beleza e a feiura, exceto num termo muito superficial, bom, mal, amor, horror, humor, não tem muitos significados, não movem os psicopatas. Eles também têm dificuldade de perceber o que move as outras pessoas. Aí no termo ideal, né, de vida, aquilo que ultrapassa o mero ganho financeiro, o interesse material, né? Então, a despeito da inteligência, não existe um aspecto humano real na sua existência. Ele pode repetir as palavras de modo a se fazer compreender, mas não há modo algum de que ele perceba que ele mesmo não está entendendo o que ele está dizendo. Não perceba profundamente o que ele está dizendo. E daí a gente volta naquela questão de definir o que é um ser humano, né? Será que pode ser definido um ser humano, pelo menos íntegro, sem o envolvimento emocional daquilo que se diz? Ou nós teremos uma espécie de uma máquina, né, fisiologicamente funcional, mas desamparada de amor? Aí, amor entendido como síntese de sentimentos, emoções, da capacidade gregária, né, dos homens. Está vários casos aqui de famílias que tiveram que lidar com psicopatas, né, seus sumiços, seu paradeiro incerto, suas aventuras sexuais desagradas, alcoolismo, drogas, muitos casos. O que também sempre tem um custo financeiro, né, para a família, para os parentes, né? Frequentemente a prodigalidade, a incapacidade de lidar com as próprias contas é uma característica do psicopata, né? Ele tem um apelo organizacional muito baixo. Avaliando um caso aqui, ele comenta: a sua vida emocional inteira parecia perfunctória, sem profundidade. Nada da sua experiência poderia ser tratada com entusiasmo. Nada na sua existência era tratada com entusiasmo, vivacidade. Ele até relatava que iria casar com sua namorada, mas as suas atitudes, paralelamente, pareciam totalmente contraditórias e despidas dessa antecipação, dessa intenção de matrimônio. Às vezes ele se pegava na incongruência do próprio discurso e dava ostentosas risadas. Mas não haviam ilusões ou alucinações envolvidas. Ele cita o exame de alguns psicopatas, aspas, né, bem-sucedidos, como engenheiros, psiquiatras, homens de negócios, advogados, cuja patologia foi observada por um tempo, né? Apesar da sua frieza e arrogância, eles eram bem-sucedidos em passar a impressão de uma certa modéstia, uma certa humildade. No capítulo 25, ele vai comentar das confusões conceituais em torno do assunto, que permanece até hoje, né? Porque você veja que aqui o Cleckley adota uma postura que entre nós vai ser a da maioria dos psiquiatras, de que o transtorno antissocial seria um gênero onde a psicopatia é uma espécie. Teríamos então os transtornados antissociais adaptados, vamos dizer assim, a uma vida útil, embora com os eventos disruptivos,
e teríamos os psicopatas propriamente ditos naquela classe de condenados pela justiça, né? Ou que se vejam processados, né, pelo menos com ações de natureza penal, sejam crimes mais graves ou até contra o patrimônio, né? Aí o Harvey Cleckley vai começar a fazer uma filtragem descritiva dos traços que os autores antecedentes, né, consagraram como sendo do psicopata. Ele exclui algumas, ele inclui outras, né, citando vários autores, vários trabalhos, até chegar em Solomon, colocando que o psicopata pode ter patologia sexual, né, sintomas como homossexualidade, erotomania, perversão sexual, imaturidade sexual, emocionalidade patológica, sintomas como personalidade esquizoide, ciclotímica, paranoide e instabilidade emocional, que hoje se enquadra nos bipolares, né? No ciclotímico também. Daí com Social or Moral Trends, que indicam antissociabilidade, mendacidade patológica, que é a maldade, né? Deficiência moral, vagabundagem e misantropia. E ainda indivíduos que apresentam vários traços misturados, né? Todavia já se consolidando a ideia de que os psicopatas não mostram indicação de sofrer de fatores que apontam para uma doença mental, esquizofrenia, maníaco-depressivo, psicose maníaco-depressiva, paranoia. Uma desordem bem diferente, né? Mesmo as características esquizoide ou ciclotímicas, elas são periféricas do psicopata, né? Elas não afetam o diagnóstico. Tendência de culpar os outros por seus problemas. Pouca evidência de ansiedade, né? Muito mais baixo do que a média da população. Uma previsibilidade, né? Isso é curioso. É possível, né? Pela avaliação do histórico dos psicopatas, é mais fácil de prever condutas futuras do que em relação aos psicóticos, né? Por isso que o índice de suicídio de psicóticos é alto. Há muita contradição comportamental, principalmente depois do abandono da internação, né? Ocorre muito suicídio de pacientes que aparentemente conseguem ou têm espaços de interação saudável, né, com o pessoal da saúde e, de repente, sem ideação suicida, sob controle depressivo, o paciente se suicida. Esse índice ele é regular, né, há bastante tempo. Já com o psicopata é possível olhar o histórico e ter um bom grau de precisão a respeito, porque é um comportamento padrão, né? Eles têm dificuldade de aprender relações mais complexas de causa e efeito. Isso no direito, por exemplo, é fundamental, na medicina também, né? Engenharia também. Apesar que a engenharia é a matemática um pouco mais clara, né? Se o indivíduo dominar um pouco da técnica, dominar a técnica, né, da engenharia, ele consegue. A técnica jurídica e diagnóstica médica elas dependem de outros fatores, né? Dependem de mais variáveis, de um preparo subjetivo, né, para o diagnóstico. Eles apresentam essa dificuldade.
Ó, eles apresentam limitações de julgamento em situações teóricas, por causa daquele déficit de idealização. Se você não consegue elaborar imaginativamente uma situação concreta, como é que você vai resolvê-la, né? Então, eles resolvem muitas coisas por impulso, sem ponderação, né? Por isso que eles se destacam mais em atividades práticas mesmo, né? Tipo, um médico de emergência, de ambulância, que precisa, que tem poucos segundos, né, para reagir, fazer o cálculo diagnóstico, mas geralmente existe um padrão, né, nos acidentes de trânsito, etc. E reagir de forma rápida, né, para salvar a vida daquele paciente, ou pelo menos prepará-lo para a intervenção médica no hospital, né. Você tem também excelentes psicopatas cirurgiões cerebrais, né, porque é uma área que exige uma frieza, né, emocional. O que também não significa que haja, e tem muitos estudos também encontrei a respeito, de um desenvolvimento dessa habilidade, né, da frieza emocional. É um calo que vai afetando uma pessoa que está sujeita a uma profissão de risco, né? Os normais conseguem chegar a um nível muito bom de qualidade em serviços de risco também. A única diferença é que aquilo que o normal vai ter que aprender com a experiência, o psicopata já tem inato, né? Com a vantagem que o normal pode desligar e ligar. É muito interessante esse estudo. Pode ligar e desligar a, a concentração, a capacidade abstrativa emocional. Alguns pilotos de Fórmula 1, né, o Ayrton Senna era um deles, relatava como às vezes ele entrava numa espécie de um estado de transe semiconsciente, né, que onde os reflexos eram eram automáticos, na verdade, não eram nem mais automáticos, eram automáticos. E como ele tinha um conhecimento da pista memorizado, aquilo se dava de forma muito rápida, muito ágil e com o tempo exato para iniciar o movimento de curva, né, antes de chegar propriamente na curva, né, os pilotos desenvolvem essa capacidade. A maior parte dos psicopatas não detém assim não demonstra uma capacidade organizativa muito complexa, antecipada. Mas alguns têm talento para estelionatário. Ele até cita um caso que o rapaz entrou no setor de vendas da empresa e ele... Todo mundo começou a notar que a quantidade de vendas dele era muito superior ao melhor vendedor da loja. E, com o tempo, as comissões dele foram sendo altas, né? E ele foi percebendo muitos ganhos em relação a isso. Aí, quando foram ver, numa investigação minuciosa, descobriram que ele vendia abaixo do custo o produto e, ao mesmo tempo, ele conseguia fraudar internamente a contabilidade para que a empresa não percebesse, né, o déficit, né? Só que uma hora acabou estourando isso. E depois ele foi diagnosticado com psicopatia, né? E ele cita esse caso para dar entrada à questão da eloquência, né? Por que leva tanto tempo para as pessoas, instituições principalmente, se darem conta, né? Às vezes recebem denúncias de funcionários, de colegas de trabalho, não dão a devida importância, não investigam, não tomam as medidas de precaução necessárias em relação, às vezes, a parte orçamentária, né? Se é uma fraude contábil denunciada ou algo assim, ou algum indício, né, importante. Por que demoram tanto, né? Porque realmente a personalidade do psicopata ela é encantadora de serpentes, né?
Ao mesmo tempo que você tem pessoas sendo extremamente prejudicadas, né? E vendo essa figura como um demônio, você vai ter pessoas muito bem tratadas, né? E bajuladas até, numa dinâmica de troca de favores, né? Com o transtornado. Então, somente dados objetivos que prejudiquem a instituição é que vão acabar trazendo à tona, né, a distorção do transtornado. Ele cita um outro caso de eloquência que o sujeito estava enfrentando um pedido de divórcio da mulher, né, com acusações de violência, etc. E muito pouca gente acreditava nela, né? E depois se descobriu que o sujeito era bígamo, tinha uma outra esposa. Depois ele descobriu-se outra esposa ainda. Eu trabalhei na Defensoria Pública uma época e um caso me chamou a atenção. O sujeito tinha 8 esposas. Eu não sei como ele conseguiu, né? Não estou dizendo também que seja psicopata, mas muito provavelmente, né? Daí essa situação geralmente vai ser descoberta no inventário, né? Quando as pessoas aparecem para receber alguma coisa. Seja cônjuge, como no caso, né? Ou concubina. Aí ele vai chegar nos psicopatas sádicos, né? Que são os mais perigosos. Uma imaturidade sexual somada a caracteres conhecidos aí, persistentemente organizados, comportamentos degradados, né? O primeiro esboço dos eixos a partir desses casos clínicos, ele chega na seguinte síntese de traços do psicopata. Charme superficial e boa inteligência, no geral, ausência de ilusões e sinais de pensamentos irracionais, ausência de nervosismo, preocupação, ansiedade, manifestações neuróticas, ausência de confiabilidade, né? Não é uma pessoa tida como confiável, ausência de sinceridade, falta de remorso ou culpa, comportamento antissocial, inadequado, socialmente inadequado, julgamento pobre, falha de aprendizado com a própria experiência, pobreza generalizada nas reações afetivas, egocentrismo patológico, incapacidade de amar, falta de discernimento, falta de resposta nas relações interpessoais, comportamento inadequado, com ou sem uso do álcool, raríssima ideação suicida, sexo trivial, impessoal, descompromissado, ausência ou fracasso de seguir planos de vida a médio e longo prazo. Nesse item da falta de resposta, o autor aqui possivelmente se refira à falta de resposta emocional, né? Mas tem uma característica interessante do psicopata, né? Nas tarefas que eles são designadas. Então, quando eles são empregados, por exemplo, o que se nota é que eles deixam as tarefas por completar, por exemplo, tá? Extravasando a irresponsabilidade, né? Que ele é característica. Como existe o traço arrogante sempre presente, né? Eles não pedem ajuda. Primeiro que eles não fazem essa avaliação, não tendem a fazer essa avaliação de que o prazo está se esgotando, por exemplo, né? Você tem uma meta para atingir. E eles deixam estourar, né? E se não tiver um supervisor muito em cima, quando ele vê, a coisa já está numa situação complicada, funcionalmente falando, né? Dentro do ambiente profissional. Aí no fluxo trabalhista, né? É muito comum a dispensa por desídia, né? Nos psicopatas não identificados, né? Mas uma desídia assim muito
persistente em sistemas que conseguem fiscalizar.